Os caras querem usar apenas a Venezuela, Cuba como exemplo. Países como França, Portugal são países de esquerda, mas ninguém fala nada. Por quê? Ó, eu falo que a França tá fudida. A França tá fudida, tá um caos social Não, lá. mas vocês estão fudidos, a gente tá no fudido, né? Os dois países estão fudidos. A França não tá bem, não. A Europa inteira tá quebrando. Os caras tão passando por crise lá, pô. A energia subiu absurdamente. Os salários não estão aumentando lá. A população francesa tá indo na rua e quebrando as coisas toda hora. Pô, olhar a França ou a Europa hoje como um exemplo de sociedade que tá dando certo, eu não sei se é inteligente, pô. Mas você não acha que a justificativa para isso é justamente que muitos alegam, né? Principalmente de esquerda, que é a crise do capitalismo, a crise do neoliberalismo exacerbado na Europa que está fazendo isso? Não, o que tá fudendo a Europa é eles tentarem ser o policial do mundo e compararem briga com a Alemanha, com a Alemanha não, com a Rússia e ter... Porque o que aconteceu? Os Estados Unidos é muito esperto. Eles pegaram, fomentaram essa guerra na Rússia usando várias táticas de guerrilha e guerras híbridas lá na Ucrânia lá para conseguir colocar um puppet deles lá, entendeu? Criou toda a instabilidade, o Putin foi lá e invadiu, não deveria ter feito, mas fez. Aí os Estados Unidos, espertão, falou assim, ó, não, Europa, agora vocês não devem mais comprar óleo da Rússia, tá bom? Porque eles são malvadão e tal. Compra da gente. E aí eles estão vendendo um petróleo que tem que sair lá dos Estados Unidos e ir para Europa, então ele é muito mais caro do que o petróleo, o gás que vinha da Rússia, entendeu? Então, o que está acontecendo no mundo é só um jogo de poder dos Estados Unidos para ele conseguir deixar a Europa cada vez mais dependente da produção americana. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, isso causou os preços da energia lá na Europa subirem em todos os países, porque eles não têm mais o gás russo. E os Estados Unidos, inclusive, provavelmente foi aquele que explodiu o pipeline lá. Entendeu? O que na minha visão, é um crime de guerra contra a própria Alemanha. Entendeu? Quando você destrói o gasoduto lá, o pipeline, sendo um país estrangeiro, de um outro país, mesmo que está conectando com a Rússia, você está destruindo o patrimônio alemão, pô. Era uma fonte de energia importante para os alemães que foi negado através de um ataque terrorista provavelmente dos Estados Unidos. Então, esse é o jogo que está sendo jogado. Eu avalio que essa questão da guerra da Ucrânia existe uma insatisfação, mas existem outras insatisfações também que são internas e para além da economia. Por exemplo, a extrema-direita cresceu muito na Europa, né? E isso está muito atrelado à crise dos refugiados, está muito atrelado a questões trabalhistas mesmo, internas. Tanto que é interessante isso, que a extrema-direita europeia ela tem um viés... Hitler, assim, também. Tem um viés muito mais em defesa dos direitos trabalhistas do que a direita do mundo subdesenvolvido. Aqui a direita ela é neoliberal tal. A extrema-direita tem esse componente neoliberal. A extrema-direita lá, é interessante isso. Ela luta justamente por esse interesse, porque a crise do neoliberalismo e do capitalismo está fazendo com que as pessoas sejam desempregadas, que venha uma série de refugiados. Então, eles dão soluções esquerdistas para problemas de uma direita. Assim, é bizarro o que está acontecendo lá. Eu acho que é natural a direita se fortalecer nesses países, né? Porque normalmente um sentimento de nacionalismo surge mais na direita, né? Eu acho que a esquerda não tem tanto um sentimento de nacionalismo assim. Deveria. Mas a esquerda não é nacionalista hoje em dia, né? Eles são bem internacionalistas, inclusive. Sim, o que eu acho um erro. Eu acho que deveria. Eu também acho um erro, né? Eu sou um nacionalista, sempre me chamo um nacionalista de esquerda. Sim, sim. Porque, inclusive, nessa dicotomia globalismo e imperialismo, os interesses do povo, da esquerda, são os menos prejudicados em comparação com os interesses americanos e tal. Então, eu pelo menos tenho essa avaliação.